Fala Geek, belezinha? Hoje eu trouxe pra vocês mais um episódio do anime de Gachakuta, o anime do moleque chamado Rodo que fazia reciclagem e foi jogado em um abismo onde só tem lixo, monstros e morte. E pra vocês que não sabem do que eu tô falando, Gachakuta é um anime de 2025 que tá todo mundo falando. E aqui no canal eu já tenho um vídeo do resumo do primeiro episódio do anime. E eu vou deixar um card que deve estar aparecendo na sua tela agora. Se quiser, depois dá uma conferida. Agora, antes de mais nada, já deixa o like e se inscreve no canal para eu conseguir me livrar da CLT. Me ajuda aí, porque tá brabo. E se você também quiser aprender a ganhar uma grana aqui no YouTube, fica comigo até o final do vídeo, que eu vou te contar como. Agora, sem mais enrolação, bora pro segundo episódio de Gachakuta. E o episódio já começa com o Rodo frente a frente com um caju gigante feito de lixo. E o monstrão já dá logo um rugido e aparecem mais 4 bichos feitos de lixo. E os bichos começam a perseguir Rodo a fim de fazer ele de rango. Rodo foge e se esquiva dos monstrengos e acaba caindo de um monte de lixo. E como naquele lugar só tem lixo, é quase impossível de respirar. Rodo começa a tossir sangue porque o ar daquele lugar está acabando com seus pulmões. E se continuar assim, esse moleque não vai durar muito. Os monstros encontram Rodo, mas ele está fraco demais para reagir. Mas então, ele tem uma visão de Recto morrendo e lembra que ele tem que vingar a morte de seu pai adotivo e também se vingar das pessoas que o acusaram e jogaram ele naquele lugar infernal. E aí que ele começa a despertar uma espécie de poder oculto e vê uma barra de ferro que ele usa para enfrentar os monstros de lixo. A cena corta e vemos alguém que estava observando a luta de Rodo de longe. Rodo ataca os monstros de lixo, mas seus ataques não fazem muito efeito neles. Afinal, eles eram gigantes. Rodo começa a levar um cacete dos monstros. E na moral, esse moleque só pode ser de aço, porque depois de uma porrada dessa, era pra ele estar todo quebrado. Protagonismo é foda, meu parceiro. Rodo começa a tossir mais sangue, porque além dos monstros, o ar daquele lugar é um adversário sinistro. Os monstros vão pra cima dele e os olhos de Rodo brilham. Ele pega um pedaço de telha e começa a fatiar os bichos. Ele consegue cortar um desses monstros no meio, mas a luta ainda não tinha acabado. Um dos monstros ainda estava inteiro e ele dá um pulo no chão tão forte que gera uma onda de impacto e que sai varrendo tudo que estava em volta. E Rodo é jogado junto com o lixo. Esse moleque só se lasca. Quando ele abre os olhos, ele vê um cara de máscara com um guarda-chuvas que levanta Rodo na base da bicuda e bota uma máscara em seu rosto. E agora ele consegue respirar. Rodo começa a fazer um monte de perguntas pro cara, que diz que ele tem que ficar quieto, mas Rodo começa a falar mais alto. E o cara diz pra ele calar a boca e ficar quieto, mas Rodo começa a gritar, perguntando que lugar era aquele. O cara grita com ele e diz que ali é a superfície, que aquele lixo todo foi jogado ali pelos celestiais como ele, e que agora, porque ele não consegue calar a boca, os monstros acharam ele. Ele também diz que esses monstros se chamam Feras Maculadas, que aquelas que Rodo tinham vencido estavam se regenerando, porque armas normais não adiantam contra elas. Elas seguiam pelo som, e agora elas acharam eles, porque Rodo ficou gritando. E atrás deles já aparece uma dessas feras prestes a atacar o cara, mas uma energia começa a sair do guarda-chuvas dele, que se transforma e ele começa a girar muito rápido e faz uma espécie de ataque de vento que já manda uma dessas feras pro saco. Esse maluquinho é foda, hein? Os pedaços de um monstro caem perto de Rodo e viram pó. Ele percebe que eles não estavam mais revivendo como antes. Só que dessa vez aparece umas 10 dessas feras e vão pra cima do carinha, que não arrega e parte pro combate. E em questão de segundos, ele acaba com quase todos os monstros.
de uma vez só. E a última dessas feras tenta atacar ele com uma espécie de churume ácido, mas não funciona. O carinha pula bem alto e usa um ataque sinistro. Ele despedaça o monstro e não sobra nem o pó do bicho. O ataque é tão forte que deixa marcas gigantes no chão. E eu já vi, esse cara é brabo demais. Ele vai até Rudo e diz que seu nome é Andy e que ele é um zelador, seja lá o que isso for, né? Mas Rudo acaba desmaiando e quando acorda, tá todo acorrentado e Andy estava arrastando ele. Rudo diz para Andy soltá-lo, porque ele precisa voltar lá pra cima e se vingar das pessoas que jogaram ele ali. Mas Andy diz para ele que não tem como ele voltar para lá agora, porque o paraíso está sempre se movendo. E Rudo diz que vai dar um jeito de voltar e que quer aprender a usar aqueles poderes assim como Andy para conseguir se vingar. Então Andy diz que se ele quiser, ele vai mostrar tudo sobre aquele mundo. Então ele arrasta Rudo até um lugar que parece um posto de gasolina abandonado, larga ele lá e mete o pé. Então algumas pessoas aparecem e veem as roupas de Rudo e ficam muito impressionados em ver que ele está vivo. Afinal, quem é jogado do abismo acaba morrendo. Eles nunca tinham achado um celestial vivo antes. Rudo acha que eles vão ajudar ele, mas eles o prendem e dizem que vão vender ele por um bom preço. Eles também dizem que todo mundo ali odeia os celestiais. Afinal, eles jogam todo o lixo deles ali embaixo, o que fez o ar ficar tóxico, o solo ficar infértil e até mesmo monstros surgirem ali. E todos os dias as pessoas morrem ali por causa disso. Eles também dizem a Rudo que não dá pra saber o que as pessoas vão fazer com o celestial vivo, mas eles não podem fazer nada. Afinal, eles só vão vender ele. Eles não querem que Rudo morra de fome até lá. Então, eles fazem ele comer uma comida nojenta lá, podre. Mas Rudo morde os dedos do cara e diz que eles são todos iguais, as pessoas do superfície e as pessoas do paraíso. E ele desperta uma aura de poder e consegue se soltar das correntes. Sua energia explode junto com sua fúria, enquanto Andy estava observando de longe. Rudo então toca nas correntes e ela se transforma numa arma. E um dos caras usa uma barra de ferro para afastar as correntes. Mas Rudo pega um pneu velho que se transforma também e ele acerta bem na cara do maluco. E quando ele estava prestes a finalizar o último cara, Andy aparece e segura Rudo e diz que ele não tinha certeza se ele tinha mesmo um poder antes e por isso não podia o acolher. Mas agora vai contar tudo sobre aquele mundo e sobre o poder que Rudo tem. E em troca, ele chama Rudo para se tornar um zelador também, seja lá o que isso for, né? E assim termina o episódio 2 de Gachakuta. E esse episódio entregou muito, foi muita informação de uma vez só. E agora a gente ficou ainda mais interessado em saber mais sobre esse mundo de lixo muito louco e também sobre os poderes desses caras, né? Eu também quero saber quem, afinal das contas, são esses tais zeladores. E eu sei que você também ficou curioso. E se você quiser saber o que vai acontecer, já deixa aí nos comentários que eu trago um vídeo sobre o episódio 3 aqui de Gachakuta pra vocês. E se vocês ficaram até aqui, eu vou te contar como você pode aprender a ganhar dinheiro no YouTube e conseguir meter o pé daquele emprego que você não aguenta mais. E o jeito é simples. Eu vou te apresentar o Legacy, o treinamento que eu fiz e que me ajudou muito a melhorar os vídeos aqui no meu canal do YouTube. O Legacy é o treinamento do Tio Sam e esse cara tem o maior canal de animes do Brasil. São mais de 2 milhões de inscritos e eu sou muito fã desse cara. Ai, Tio Sam, te amo, seu lindo. Lá você aprende tudo do zero, passo a passo. E se você não quer aparecer, lá tem um módulo só sobre canais darks, ou seja, canais que você não precisa aparecer. Também tem um módulo só sobre canais de animes. E você também pode aprender a fazer uma ótima edição, até mesmo pelo seu celular. Então não vai ter desculpa para você não postar vídeo, né? Eu já tinha feito
outros treinamentos, mas o Legacy foi o melhor e o mais completo que eu fiz. E eu não tô falando isso só porque eu sou fã do cara, não. Essa é a sua chance de começar a ganhar uma grana da sua própria casa e dar adeus àquele chefe que você não aguenta mais. Eu vou deixar o link do Legacy aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, beleza? Agora dá uma moral aí e deixa o like e se inscreve no canal. Pra quem sabe um dia eu possa estar lá no Catum Podcast falando diretamente com o tio Sam. Ai, tio Sam. Enfim, até o próximo vídeo. Valeu, tamo junto e eu fui.